Boa noite, amigos. 7h03. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. O pessoal que está perguntando, e vem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Meu amigo Felipe Kunrat, jornalista que vai participar do programa hoje. O Requito volta essa semana. Volta, né? Volta essa semana. Na Grenal estão enlouquecidos lá também. Volta na Grenal, lá no horário dele, das 7 até o meio-dia. E volta também ao longo dessa semana para o nosso Cadeira Cativa. E também está prestes a voltar o futebol. No final de semana já tem a Recopa Gaúcha, na outra semana já tem o Campeonato Estadual, o Grêmio ainda com algumas indefinições, quem é que vai comandar o time de transição nos primeiros jogos, por quantos jogos ficará a equipe de transição. Já o Inter, no final de semana, ou desde o último programa, oficializou o Marcos Guilherme, apresentou o Rodinei, o Moisés também é um dos reforços que está vindo pro Colorado. A gente vai falar sobre isso com o Paulo Rogério dos Santos. E antes do programa começar, o Paulo Rogério dos Santos, que é conselheiro do Internacional, já trabalhou também na mesa do Conselho Deliberativo do clube, com amplos serviços prestados ao clube, e está voltando ao nosso programa em 2020 o Marco Antônio Souza, conselheiro do Grêmio, que daqui a pouquinho vai estar chegando aqui. Ele que voltou ao Conselho Deliberativo na última eleição do Grêmio e retorna em 2020, assim como o Paulo Rogério retorna em 2020 a participar dos nossos debates. Você também tem que participar pelo nosso WhatsApp, vai aparecer na tela o número para você participar, o 995882374, ou na nossa live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. A gente estava conversando fora do ar e eu já quero começando com o Paulo Rogério dos Santos. Por um lado, a direção do Inter está mais uma vez fazendo, não milagre, mas tendo que recolocar muitos jogadores no mercado. São mais de 20 mudanças, não só no plantel, mas na folha de pagamento como um todo, porque alguns finalmente terminaram o contrato, tipo o Juan Alano e outros que tais, que ainda estavam direto ou indiretamente na folha de pagamento do Internacional. Mas o pessoal calcula essas dispensas, mas por outro lado os torcedores querem saber se esse dinheiro dessa suposta economia, porque alguns o Inter não pagava todo, mas dessa economia que faz dispensando esses jogadores, se vem para um grande reforço. Tem caixa para isso ou não tem, Paulo? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, companheiro de bancada. É uma satisfação voltar ao programa. Boa noite aos teus telespectadores. Uma satisfação, uma saudação especial aos nossos queridos colorados. Quando não dá certo, se troca. E eu creio que a gestão atual, há 3 anos, agora indo para o 4º ano, tem sido assertivo nessa questão. Ou seja, as chances, a convicção não é suficiente para uma boa contratação. Já diria um velho frasista colorado que a diferença entre um bom e um mau jogador pode ser só 1 milhão, ou 2 milhões, ou 10 milhões. O fato é que a margem de erro sempre é muito grande e não é peculiaridade do Internacional. Todo e qualquer clube tem uma margem de erro muito, muito acentuada. O próprio nosso co-irmão aqui de Porto Alegre teve lá sua margem de erro e o centroavante é um deles, e isso ocorre. Houve um erro de avaliação? Não. Os jogadores têm fases, têm lesões, têm situações crônicas, são várias questões que tem o aspecto emocional, que é imponderável para nós, pelo menos que estamos do lado de cada tela. Então, é um conjunto, nós estamos tratando com seres humanos e esse conjunto de seres humanos impacta. Também tem a questão da coordenação disso tudo, né? O futebol é um esforço coordenado e dirigido por um técnico. E o técnico tem um entendimento, o outro técnico tem outro entendimento. Infelizmente, o Internacional teve que trocar técnicos recentemente. Isso foi uma questão também que traz essa dificuldade, né, do entrosamento e da própria condição dos atletas de desempenhar um bom futebol. De qualquer forma, errar é possível, permanecer no erro é que não se aceita. Então, o Internacional acerta, na minha opinião, em fazer essa dispensa, ainda que elevada, acerta em fazer essa dispensa, mantendo os jogadores que efetivamente dão uma contribuição
maior para o elenco e para o time, contratando pontualmente, que é exatamente o que está fazendo. Isso tem sido a tônica nesses últimos 4 anos. Aliás, há muito mais do que isso. Sempre tem essa virada de ano e sempre há essa troca, o que, na minha opinião, é saudável. Claro que chega uma hora que tu vai formando o grupo, uma hora os títulos vêm, né? Eu vou passar daqui a pouquinho a bola também para o Felipe Conrad, mas já que o Paulo Rogério dos Santos, na introdução, falou de erros também de contratações do Grêmio, colocar na conversa o Marco Antônio Souza, conselheiro do Tricolor, retornando ao conselho do clube, já está por dentro das questões da Arena, já está na comissão do conselho que analisa como é que está esse processo da Arena, mas nesse quesito jogadores, alguns para atacar o Renato dizem que nenhuma das indicações do Renato ao longo desses últimos anos deu muito certo, ou deu o resultado que se esperava. E aí citam o Michael Suel, cita o Marinho, que não deu certo, o André não deu certo, o Tardelli não deu certo e outros tantos. O David Braz, alguns para puxar a brasa também, para favorecer o Renato, diz não, mas o David Braz foi uma grande contratação, mas é reserva. Te agrada as movimentações do Grêmio de entrada e de saída? Te preocupa porque o André e o Tardelli estão aqui ainda? O que dizer sobre isso, Marco? Boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite aos telespectadores. Olha, eu ouvi uma vez uma frase que é uma verdade. Não tem técnico que indicou o dirigente que contratou bonde por craque e da mesma forma que aqueles que contrataram craques e vieram bondes. Nós temos um exemplo Magno, né, que veio do Flamengo, né? Do Flamengo, era o Romagno. O baixinho aquele. Paulo Nunes veio de contrapeso. No final ele terminou sendo o grande jogador. No Grêmio, na primeira. Romagno que participa do programa aqui, mora aqui em Canoas. Ah, não sabia. Fixou residência por aqui. Depois tem o Jardel, quando veio para o Grêmio. O Jardel, quando veio para o Grêmio, não tinha nenhum destaque. Tinha jogado nas seleções de base. Eu lembro a primeira bola que o Jardel entrou no meio de um jogo, cruzaram a bola, bateu na canela dele. Eu digo, pelo amor de Deus, nós somos fritos, né? Compensação, teve aquele atacante que veio do Flamengo também, Maurício. Então, acho que naquele time do Filipão, né? Ele entrou em campo assim, no meio de um jogo. O primeiro chute foi um golaço. Não, o cara bateu a lateral do meio de campo, ele enfiou o pé na bola, a bola deu no travessão, que na volta saiu fora da área. Foi o único chute que ele deu no Grêmio. Depois nunca mais deu outro, foi o primeiro. E o Jardel depois terminou se consagrando. Então, eu acho injusto botar na conta o que não deu certo. E todas as promoções das categorias de base que foram feitas. Isso aí tem mais mérito do treinador do que a contratação. Porque a contratação, alguém tinha alguma dúvida que o Marinho seria uma boa contratação? O Marinho tinha vindo de uma temporada excelente aqui no... Onde é que ele tinha jogado? Ele passou pela Vitória, pelo Ceará. No Vitória, a última vez. Mas ele saiu do Vitória para a China, né? Pois é, aí tem todo o problema da China. O jogador que vai para a China, que talvez seja o caso do Tardelli, volta com outro nível de exigência. É difícil retomar a condição anterior. O Tardelli, fora a idade. Agora, nós nos escapamos, se foi por isso, do Thiago Neves. Esse eu acho que teria sido um grande bonde que o Grêmio teria comprado. Desses que estão aí, realmente, eu não gosto de fazer crítica a jogador, mas eu acho que nós já tivemos paciência suficiente com ele, que foi com o André. Esse realmente eu não gostaria que ficasse no Grêmio, porque ele ficando, ele pode ser escalado. E aí o Grêmio joga com 10. Desses, realmente, o Tardelli eu acho que pode dar uma colaboração, claro que jamais essa colaboração, se melhorar muito, vai ser proporcional ao salário que ele tem, ou ter uma correspondência com o salário que ele tem, porque o salário que ele tem é um jogador que deveria jogar muito bem. O André, eu gosto muito daquele menino que foi promovido, Ferreirinha, né? Ferreirinha. Gosto muito dele. Acho que tem um jogador aí que eu não sei que fim levou, Maurício. Tu pode me dizer. O Arthur, aquele que jogava no Bahia, onde é que foi? Voltou pro Palmeiras? O que foi feito dele? Foi pro Bragantino. Bragantino. Olha, aquele jogador, às vezes que eu vi jogar, me surpreendeu. É um Ramiro muito melhorado, muito mais habilidade.
Esse é um jogador, inclusive eu fiz esse comentário com o presidente Romildo. Mas terminou não vindo. Vocês vão ver que vai ser um destaque desse ano da Série A. Do RB Bragantino. Felipe Conrad, boa noite. Bom, primeiro, boa noite a todos. Sobre essa situação de contratações da dupla Grenal, eu vejo que Grêmio e Inter têm errado muito nos últimos anos em contratação. No ano passado, o Grêmio, no jogo mais importante da temporada, não tinha um único contratado no ano de 2019, que foi contra o Flamengo. Renato teve que improvisar na lateral, teve que improvisar no meio de campo e no ataque colocou de novo o André. Então, quer dizer que as contratações de 2019 não foram boas, não foram acertadas. Eu até acho que no meio do ano o Grêmio encontrou um caminho legal com o Luciano e David Braz, foram reforços interessantes, mas no início da temporada não acertou. Trouxe jogador de novo com salário de 3 dígitos que não se justificava, o caso do Galhardo, o caso do Rômulo também, que barrava o crescimento de alguns garotos das categorias de base, e do Internacional a mesma coisa, a gente conversava fora do ar, eu vejo que a diretoria do Inter errou muito nesse tipo de contratação. Jogador médio que tinha salário de 3 dígitos. Richelli, Trellis, Natanael, Bruno Silva, enfim, Neilton, Wellington Silva, todos eles com salários de 3 dígitos e que poderiam ser substituídos por quem o Inter tinha em casa. Bruno Silva era substituído pelo Zé Gabriel, quem acompanhou a base do Inter sabia que ele podia jogar no lugar do Bruno Silva. O Neto, que foi artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, não ganhou 1 minuto jogado, enquanto o Neilton estava lá jogando, o Wellington Silva também. Eu acho que essa política de investir em jogador médio com salário alto não serve. É melhor ter garotos das categorias de base e aí eu saúdo o que Grêmio e Inter estão fazendo nessa temporada. Contratações pontuais, nomes certeiros em posições carentes do elenco. E o resto completa com quem vem da categoria de base, o resto dá oportunidade para os garotos. Essa questão de oportunidade para os jovens é complicada. E aí, Marco, você destacou, o Renato subiu muito os garotos da base. Mas vamos lá. O PP não deveria já ser titular do Grêmio? O Rodrigues, o Renato improvisava o Michel para não dar chance para o Rodrigues na zaga? Eu vou te dizer uma coisa, uma história que eu conto muito, não vou repetir a história. Sem estar dentro de vestiário, sem saber o que acontece lá dentro, é muito difícil dar uma opinião. Isso é fato. E vou contar o caso aqui, que eu já contei, os ouvintes já devem ter ouvido. No último ano que meu pai foi diretor de futebol, tinha um jogador, e aquele ano o Grêmio fez uma campanha muito forte contra o doping. O Grêmio exigia nos seus jogos o exame antidoping. E tinha um jogador que é um excelente jogador, estourava nos treinos, só que tinha um problema, ele tomava estimulante por conta própria. Como é que um time que faz a campanha contra o doping vai correr o risco? É um excelente jogador, porque doping não dá habilidade técnica, não dá condição técnica, o doping dá condição física. Como é que o Grêmio correria o risco de colocar? Então, o que acontecia? A imprensa, mesmo sabendo do fato e do motivo, caía em cima da direção do Grêmio e do treinador Carlos Frone. Bom, por que o fulano não é escalado? Por que o fulano não é escalado? Como é que vai dizer para a imprensa, olha, ele não é escalado porque ele se autoestimula? Não pode. Então, eu acho assim, essa questão, sem saber o que acontece dentro do vestiário, eu acho muito difícil falar por que botou o Michel e não botou o Rodrigues. Agora, tem casos que para mim são incompreensíveis, embora eu mantenha essa reserva com relação a eventuais críticas, que é com o André, por exemplo. Aí para mim já se tornou inexplicável. Todos os jogos que o Grêmio jogou com ele, jogou com 10. Sabe que a brincadeira nas redes sociais era que o Renato foi fazer cirurgia no coração para tirar o André. Para finalmente esquecer o André e tirar o André do coração. Mas sabe que tem uma discussão interessante, até porque agora está acontecendo a Copinha lá em São Paulo. Qual é o time de base que tem melhores resultados, Grêmio ou Internacional? Internacional. Certo? Um título, sim. O Inter tem ganho. Até o Campeonato Brasileiro de Aspirantes ganhou em cima do Grêmio. Quem é que dá mais jogadores para o elenco principal? Indiscutivelmente é o Grêmio. Nos últimos anos é o Grêmio. Sabe por que acontece isso? Por uma coisa, aí vai uma opinião pessoal, um erro que se comete. Categoria de base não é para ganhar título. Se ganhar título, ótimo, é efeito colateral. Categoria de base é para formar jogadores para a categoria principal. O que acontece é que lá, por motivos de vaidade pessoal e outras coisas, hoje tem a questão dos procuradores, enfim,
é um universo muito nebuloso esse aí, muito nebuloso. O que acontece? Os times são feitos para ganhar. O time que é feito para ganhar desvirtua o jogador. Tinha aquele lateral que foi campeão naquele time do Corinthians, que quebrou lá o jejum histórico, o Vladimir, não é o lateral? Vladimir. O Vladimir, uma vez perguntavam para ele: Vladimir, dizem que tu é um excelente marcador, mas que tu não sabe passar do meio de campo. Tu é um péssimo atacante. Atacante não, né? Apoiador. Ele disse: pois é, eu quando jogava nas categorias de base, a minha principal virtude era apoiar. E eu tive um treinador que me proibiu de passar do meio de campo. E eu desaprendi de ser um apoiador. Mas ele chegou na seleção como apoiador, inclusive. Mas na de base, né? Acho que depois... Não, depois eu acho que... Chegou na profissional. Aí o que aconteceu? Não, mas era a crítica. Ele era muito melhor marcador do que apoiador. Qual é a função do time de base? Não é essa. Não é ganhar título. Ganhar título é feito colateral. É muito bom aprender a botar faixa no peito. Sem dúvida nenhuma. Mas essa não é a função da categoria de base. E aí, esse dado bem pontual, que é que o Grêmio Internacional tem melhores resultados e entrega menos jogadores para as categorias, para a categoria principal. Na minha forma de ver, é o motivo que está aí. Olha aqui, a gente vai seguir o debate daqui a pouquinho, tem muitas participações já no nosso WhatsApp. Quero só dar um recado para você que está em casa da Fábrica Fantástica Brindes. Brinde a propaganda inteligente, fidelize os seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. São mais de 2.000 opções para o seu evento ou para a sua empresa no site que está aí na tela, fabricafantastica.com.br, ou você manda um pedido de orçamento agora via WhatsApp para o Lohan, 991 18 5147. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão, fidelize o programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de desconto para você. Central de Imóveis, empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Você deve fazer, como mais de 15 mil clientes, encontrar a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133. O site é fac.com.br. Antes de passar a bola para vocês, o pessoal tá com muita saudade do REC. Fala, quando é que vem o Requito? Quando é que o REC volta e tal? O REC esteve no final da semana. O REC está amando. Amando da esposa. Não, amando a sua esposa. Tomando banho de sol, até tá bem vermelhinho. Não, deve estar bem queimado, não passou bem o protetor. Vermelhinho, não fica queimado. Mas sabe onde que ele está, Marco Antônio Souza? No Paraíso, que a gente tanto apresenta aqui, a Praia Lagoa Cortada, e ele conversou com o Laíri para falar um pouco sobre esse fenômeno que é a Lagoa Cortada. Estou aqui com o meu amigo Laíri e finalmente vim conhecer a famosa Praia Lagoa Cortada, no município de Gaivota, Santa Catarina. 36 quilômetros de Torres e a gente chega no Paraíso. Aquilo que eu digo sempre aqui na televisão, estamos no Paraíso, finalmente, Laíri. Que legal. É um prazer ver o amigo aqui com a família, né? Depois vamos comer uma costelinha ali. Costelinha ou é costelão? Não, hoje é costelinha. Vamos fazer amanhã. Costelão vai fazer amanhã. Então, todo dia tem alguma coisa aqui para fazer. E sempre tem algum evento. Ano novo fizemos um evento bem legal. Né? Amanhã tem uma noite no Havaí, que nós temos um salão de festa aqui. Tem encontro de paramotores. Fizemos bastante eventos aqui. E é uma praia com muita natureza, né? A gente sempre está plantando árvores. Jardins, lagos, ilhas. No fundo nós temos uma lagoa, que é a Lagoa Cortada. Na frente nós temos a beira-mar, que é 1 quilômetro de beira-mar, né? A praia é muito limpa aqui, não tem poluição, que é muito importante, né? Vem o asfalto agora? Agora está vindo o asfalto até aqui, né? Apesar que de Porto Alegre até aqui tem 3 quilômetros que não é asfaltado. Agora esse ano vai ficar só 1 quilômetro não asfaltado, estão asfaltando mais 2 quilômetros. E o ano que vem vai estar o asfalto e a ciclovia até aqui a praia. Mas eu pude testemunhar que a infraestrutura é perfeita já para morar, povo muito amável, todo mundo é amigo, tem torneio de canastra, tem torneio de bocha, que eu jogo muito, né? Jogo muito. Joga
Tu vê, ó, o Rec foi falar que joga muita bocha, até travou o vídeo, né? Mas, enfim, ficou o recado do Rec com o Laíre, depois a gente vai mostrar o vídeo completo para você conhecer o Paraíso, mas o Rec esteve lá, Marco Antônio Souza. Mas claro, ouviu o cara dizer que o cara tá dando costelão para ele, foi lá filar o almoço, o cara deve ter deixado uma casa à disposição dele. O gringo é gringo, né? Gringo é... O cara tá no meio das férias, aquelas estavam... Eu ouvi o comentário, o cara tá no meio das férias lá, foi fazer o merchan. O Rec não para nunca, mas então, depois a gente vai botar na tela também o telefone do Laíre para você garantir o lugar lá no Paraíso, que é a praia Lagoa Cortada. Agrada a vocês, começar pelo Inter, porque o Inter tem jogos decisivos antes na Libertadores. A quantidade e a qualidade dos reforços que já foram apresentados? No caso do Inter, Paulo? Olha, Maurício, as contratações são cirúrgicas, né? E têm sido satisfatórias, na minha opinião. Esse menino aí, o Marcos Guilherme, né? Estão dizendo que ele é muito semelhante ao nosso querido... Wellington Silva? Não, o que foi vendido para o Tigres. O Nico? Nico Lopes. Ele é no drible e na velocidade, sim. Mas ele, por exemplo, ele busca mais um parceiro para finalização. Ele é mais intenso. Isso. E ao passo que o Nico, ele joga para ele finalizar. Então, talvez a gente tenha um ganho aí. E nós temos um finalizador nato ali na frente, que é o Guerreiro, né? Então, acho que nós temos um ganho em relação ao Nico. Esse aspecto me parece importante. O Galhardo é uma surpresa do Ceará, né? Já com os 29, 30 anos, mas é uma expectativa boa, vai ter a oportunidade dele. As duas laterais eram dificuldades nossas, né? Temos aí o Rudinei, que tem a intensidade, tem a velocidade, tem a força física que tanto gosta o Cudê, então as chances de acertar são grandes, né? Nós temos aí à esquerda uma expectativa agora do Moisés, né? Que é uma carência muito grande, essa lateral esquerda parece que está encantada. É que o torcedor não gostava do Iago. O torcedor viu que o Iago era bom quando colocou os outros. Né? Agora que... Assim como muitos viram que o trabalho do Odair era melhor, depois que o Odair saiu, que viram que o Dinho começou a patinar. Que coisa, né? Que coisa. O futebol é isso, né? O futebol é uma construção, é fruto de uma construção, né? E isso pode acontecer, e de fato acaba acontecendo. Então, a expectativa do torcedor, e a gente percebe que nos grupos sociais, a gente acompanha os grupos das redes sociais, quando o silêncio impera, é porque há uma satisfação do torcedor, do sócio, no sentido daquilo que ele está vendo. Quando ele está insatisfeito, isso vai para as redes sociais. É impressionante, isso acontece. E eu estou vendo agora, com essas contratações, as redes sociais serenas. Claro que nós não temos jogos nesse período e tal, mas o que se ouve, quando muito, é um comentário sobre a Copinha, né, sobre um ou outro jogador do Internacional. O Internacional está avançando. O Inter passou para as oitavas da Copinha hoje. Exatamente, é a quarta fase agora. Então já tem uma surpresa aí, né? O Praxedes está encantando, é um jogador interessantíssimo. O zagueiro já voltou para reforçar o time principal, quer dizer, tem coisas boas acontecendo. Mas as contratações, a expectativa é muito boa. Tem esse uruguaio aí que tem a tal da intensidade, que é muito aguerrido, já com 32 anos, né? Que é o Musto. Então, pontualmente, a gente acredita e torce, sobretudo, que eles realmente venham a vestir bem a camisa do Internacional, que nós estamos precisando desse resgate. Do lado do Grêmio, Marco, as contratações agradam, porque o Grêmio trouxe pro time titular contratação já para a lateral direita, para a lateral esquerda o Caio Henrique está bem alinhavado, mas aí vai disputar com o Cortez. O Lucas Silva vem para ser titular ou ele é reserva do Maicon? O que você projeta com essas contratações e essas peças? Olha, eu até acrescentaria ainda o goleiro do Santos. Vanderlei. Vanderlei, obviamente, que eu acho que é grato. Eu sou viúva do Marcelo Godoy. Então, acho que é muito difícil uma substituição. E sempre fui, hein?
Não é depois que ele foi embora. Não é oportunismo, ou depois muitos. que ele começou a jogar. É pré-Dida. Eu tenho artigo escrito no Facebook defendendo o Marcelo Groi muito antes dele se consagrar com aquela defesa lá monumental. Aquele ano, não foi só aquela defesa, foi aquele ano todo. Que na verdade é o seguinte, o goleiro que faz uma defesa daquela é tão responsável pelo título como o atacante que fez um gol. Né? Mas acho que o Vanderlei acrescenta. Na lateral direita, o Vitor Ferraz, eu acho que acrescenta também, embora o Leonardo voltando, eu acho que o Grêmio vai ficar bem servido. Na lateral esquerda, eu sinceramente gostaria de ver mais esse menino, é o Caio Henrique. Mas acho que o Cortez tem uma deficiência que para mim é inexplicável, que é o cruzamento. Inexplicável que no lateral tem a dificuldade que ele tem para fazer o cruzamento, assim como é inexplicável a dificuldade que tem o Grêmio de encontrar um cobrador de escanteios. É inacreditável. É inacreditável, ainda mais com o Renato, tendo sido um atacante. Tem aquela bola, quando o Luan estava em campo, tem aquela bola xoxa, assim, levantadinha, caindo. Para ele dar tempo dos zagueiros se preparar, dá tempo da defesa reagir. A bola, o escanteio tem que ser uma bola batida forte. Até para se tiver o atacante, a cabeça ou o pé, tem o impacto para entrar no gol com mais força. Aliás, tem uma cabeçada do Paulo Guerreiro, que é um fenômeno, um dos últimos jogos que o Internacional fez. Ele fez 2 gols de cabeça nesse jogo, mas tem uma delas que é um tiro de cabeça, um chute de cabeça. Pô, esse é o cara que sabe cabecear. Pô, mas por quê? Porque a bola vem forte também, porque se a bola vier xoxa, fraquinha, não vai sair cabeçada forte de jeito nenhum. Aquela bola alçada sem peso para a área. Mas olha só, o Grêmio, eu brinco aqui com vocês, tinha que botar o Rogerião, né, que é o treinador de goleiros, para bater escanteio, porque o cara bate, ele fica ali treinando os goleiros, ele chuta 200 bolas, ele acerta as 200 onde ele quer, vai ser escalado só para bater escanteio. Melhor que o André, que nem isso sabia fazer. Mas com relação ao meio-campo, eu acho que sabe o que vai acontecer? Eu acho que o Grêmio vai ter um meio-campo com 4 ou 5 jogadores, porque pelas deficiências, pela própria idade do Maicon, ele não ter feito essa cirurgia que faria agora, eu acho que vai haver O Grêmio não vai ter 3 ou 4 titulares, vai ter 4 ou 5. E nem eu acho que o nome dele que veio, Lucas Silva, eu acho que vai se encaixar. Eu acho que o Grêmio, definido o formato de jogo, eu acho que vai girar com todos eles. E eu acho isso bom, até porque agora que o Flamengo fez essa façanha, acho que nós acabamos um pouco aquela história de preservar jogadores, né? Será? Eu acho que o Renato é tão fiel às convicções dele, né, Felipe? Que eu acho que ele vai seguir um pouquinho nisso. Não, mas as convicções ficaram um pouco abaladas agora, né? E olha, aqui está um defensor do Renato, mas eu acho que houve um exagero no Grêmio com relação o Grêmio, ele nunca repetia, né? Uma coisa é tu botar em determinado momento um time alternativo ali para preservar no Campeonato Nacional, mas o Grêmio, metade do Campeonato Brasileiro jogou com reservas, e aí por isso que ficou tão atrás na competição nacional. Agora, vê bem uma coisa, nós temos a mania de dizer que no futebol brasileiro é um futebol de resultados, que se demite treinadores por resultados. Hoje, o grande Barcelona trocou o seu treinador em função de resultados, né? Olha, isso não é uma questão de ser brasileiro, mas sabe que o Valverde estava sendo muito criticado pelo estilo de jogo dele, que ele não fazia o jogo característico do Barcelona, aquele jogo ofensivo, jogo de posse de bola, não. Ele era um técnico mais retranqueirinho, mais fechado. Mas se tivesse resultado, ele não teria caído. Tanto é que estava aí, foi bicampeão espanhol com resultado e por isso que foi se mantendo no poder. Nós falávamos das contratações, Maurício. Eu acho que o Grêmio acerta muito na lateral direita e na lateral esquerda. O Caio Henrique, acho que chega para ser titular absoluto no lugar do Cortez e o próprio Vitor Ferraz na direita. E o Lucas Silva vai ser titular desse meio de campo ao lado do Matheus Henrique. Ele agrega o passe longo e a finalização de fora da área. O Grêmio não tem finalização de fora da área há muito tempo. Mas tu acha que vão botar o Maicon no banco? Vão botar o Maicon no banco, acho que até pela sequência da temporada. Não tem finalização de fora da área desde que o Arthur saiu. Não tem ninguém que chute. E no Inter, eu critico a contratação do Rodinei. Não acho que vai ser um jogador interessante, eu apostaria ainda no Heitor, vejo que é um jovem promissor, mas no demais... Mas o Heitor segue no grupo. No demais,
laterais, eu acho que a lateral esquerda, o Inter foi buscar alguém com a característica que o Cudê precisava, que é o Moisés, jogador forte de intensidade, chega bastante na linha de fundo, mesmo que por vezes falte alguma qualidade técnica, mas é um atleta de muita imposição. O Thiago Galhardo, acho que foi o grande acerto pelos patamares que ele vem. Jogador muito interessante, meia de ligação, mas que entra muito na área, que faz gol. Acho que o Musto também, depois da entrevista dele, principalmente, eu entendi por que o Cudê pediu ele. Ele conseguiu demonstrar qual é a importância do seu papel nos times do Eduardo Cudê, de fazer a cobertura, de iniciar o jogo, de ter um time bastante intenso, um time bastante compacto, mesmo que eu gostasse bastante do Lindoso. Mas depois da entrevista que o Musto deu na sua apresentação, aí eu entendi. Ele estava vendo vídeo nas férias dos seus companheiros de Internacional, para saber como jogar ao lado do Edenilson, para saber como jogar ao lado da Alessandro, para saber como jogar ao lado do Patrick. Isso a gente não vê no futebol brasileiro com profusão, né? Mas isso, assim, do Musto, eu concordo que ele é importante. Só que no caso do Musto, eu vou pegar os dois volantes que a dupla Granal contratou, Musto e o Lucas Silva. O Musto que o Inter está contratando hoje é muito por indicação do Cudê, não tenha dúvida, mas é o Musto de 2 temporadas atrás. Não é o Musto dessa temporada passada. É no mínimo 2 temporadas atrás. O Lucas Silva que o Grêmio está contratando é o Lucas Silva que foi para o Real Madrid, não o que voltou para o Cruzeiro. O que voltou para o Cruzeiro era reserva no Cruzeiro rebaixado. Pois é. Esse tipo de aposta, mas é que não tem como trazer jogador em um valor razoável sem ser esse tipo de aposta. Não, mas sabe o que acontece? É assim. Nós estamos chegando à conclusão, me perdoe, Maurício, que sempre é uma aposta. Né? Tu vê jogadores consagrados em algum tempo na sua trajetória, de uma hora para outra deixa de ser aquele atleta, depois volta a ser de novo. Então é o seguinte, não há como exigir dos dirigentes do Grêmio, do Inter ou de qualquer outro grande clube ou pequeno clube, não importa, um acerto. É sempre uma aposta. A alha, como se diz, é muito grande. O risco é muito grande sempre. Sempre se fala muito em convicção. Claro que convicção é importante como ponto de partida. Agora, daí para isso se concretizar, aí vai um longo caminho. Tu vê, esses jogadores que tu acabaste de referir, eles tiveram o seu momento de glória, deixaram de estar, deixaram de jogar o que jogavam. Poderão ser? Poderão. Mas sempre há esse risco. Mas eu só acho, Maurício, eu só acho que nesse caso do Lucas Silva, qualquer um afundaria naquele time do Cruzeiro do ano passado. Aí nós conhecemos essa história. Quando, até pelo que saiu, né? E eu acho... Esse Cruzeiro estava invicto no início do ano. Não, a gente pega antes das polêmicas. Ele estava invicto na Libertadores. Eu acho uma coisa, a frase não é minha, a frase é do Marcos Real. Time em boa condição financeira disputa título. Time em situação financeira difícil, devendo salário, namora o rebaixamento. Essa é a verdade, é uma frase que é inquestionável. Lá naquele ambiente do Cruzeiro, olha, eu acho muito difícil. O jogador é mercenário. Não é mercenário. O jogador, se ele faz um contrato, é para receber X e ele tem que receber. Criticar o jogador porque fez corpo mole ou porque não fez, eu não estou nessa. Eu acho que são obrigações recíprocas. Tem direitos e obrigações. Tem aqueles que se destacam, que são fora da curva, que mesmo sem receber há 3, 4 meses vão lá e, tipo o Cláudio que fizeram os jogadores do Figueirense esse ano, né? Bom, os caras vão lá, batalham, jogam, se esforçam, está bem. Esse é o sobrenatural. Agora, criticar um jogador... imagina qualquer um de nós aqui. Vamos pensar aqui, Maurício, se a Ubra deixar de pagar ele, tu veio trabalhar aqui com o Elan? Claro que não. Nós somos humanos, vamos parar com essa bobagem. Não, porque... Não. Vamos parar com... Não, pega e vai embora. Não, o jogador de futebol não tem essa chance. Não tem essa chance. Então... está na lei que o contrato do jogador de futebol tem que ser pago integral, né? Claro. E é uma outra... Então, vê bem uma coisa. Um dos poucos times que foi rebaixado sem uma crise financeira, assim, transbordando, foi o Internacional. Mas não estava aparecendo. Não, mas não estava aparecendo. Passados 2 anos, hoje se entende o que é hoje. Hoje se entende o que é hoje. Naquele momento, não se sabia.
O Internacional não tinha salário atrasado, pelo menos não, assim, uma Tinha coisa. direito de imagem atrasado. Mas não é uma coisa, não foi nunca como foi o Grêmio, por exemplo, como foi o Palmeiras, como foi o Corinthians, como foi o Botafogo, como foi o Vasco, como foi o Atlético Mineiro. E o Cruzeiro é mais um que vem confirmar esse negócio. Todos os grandes clubes brasileiros que caíram no meio de crises financeiras. Alguns ainda com acréscimo de bacanais financeiros, tá? Para não dizer outras coisas. Mas, Marco, você falou desse Cruzeiro do ano passado, dizendo poucos se salvariam no Cruzeiro do ano passado, fazendo referência ao Lucas Silva, que até reserva do Cruzeiro era no ano passado. Mas foi o desempenho do Edilson ano passado que foi usado como desculpa pública para desistir desse jogador, que era teoricamente pedido do Renato, que estava bem apalavrado e tudo mais. O Maicon disse que queria o Edilson na primeira entrevista do ano. Olha isso. O Edilson não veio pela forma como ele saiu do Grêmio. Não, o resto é bobagem, o resto é desculpa, como vai ser vendido o negócio. Nenhum jogador que força da forma como ele forçou a saída. Nós temos vários outros exemplos. Como é aquele... O Wallace é um que não vai voltar. É o Wallace. Não volta. Quer ver um outro que eu acho um baita jogador? Aquele cabeludinho internacional lá, como é o nome, aquele que se não ia jogar a série... Valdívia. Valdívia. Tá jogando a Série B agora, né? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, talvez ele tenha, mas no tempo que, naquele ano, o ano anterior, que ele jogou muito, eu sempre achei ele um excelente jogador. 2015, né? São jogadores que ficam marcados e que não tem volta. Como é que vai botar o Edilson, por exemplo? Vai lá e joga mal uma partida, porque foi mal. A torcida vai... Não, infelizmente, essas coisas são definitivas. Mas o Edilson ainda caiu a produtividade dele e é um atleta extremamente caro, né? Também eu creio que tenha pesado isso, né? É caro e velho, né? Velho. Vocês sabem que apesar da forma como o Edilson saiu, indo para a praia para pedir liberação para o Romildo, foi um negócio espetacular para o Grêmio. Na troca do Edilson vieram Alisson e Tony Anderson. O Grêmio lucrou 15 milhões com o Tony Anderson agora, para o Red Bull Bragantino vendendo 35% dos Que é bom direitos jogador econômicos. também. Um bom jogador, né? Talvez não seja Deveria ser aproveitado no Grêmio. É um bom jogador. No Atlético Paranaense ele foi bem. Foi bem. Alguns vão dizer, mas era reserva no Atlético Paranaense. Mas ele entrava em momentos decisivos e resolvia. É bom jogador, não. Muito melhor do que o André, por exemplo. Infinitamente melhor. Tanto que está nos investimentos do Red Bull Bragantino. Aliás, eu quero ver como é que vai funcionar esse pensamento do Bragantino. Porque alguns estão defendendo a tese de que é problemático ter um clube empresa, como é o Bragantino hoje, o Red Bull é um clube empresa, todo mundo sabe. Que, porque na hora H, se chegar uma proposta, mesmo sendo reta final do campeonato, se a proposta for boa, o jogador vai sair. Bom, isso acontece em clube grande. Mas Então, tal qual acontece naqueles. Só que o que está me chamando a atenção no Bragantino é que 95% das contratações deles são jogadores jovens. Eu não sei se não vai faltar experiência em determinado momento para a Série A. Mas sabe qual é a diferença do Bragantino e dos demais clubes e empresas? Pegar, por exemplo, o Milan. O Milan, em determinado momento lá, como é o nome do primeiro-ministro? O Berlusconi? O Berlusconi precisou de dinheiro e vendeu o Kaká. O Kaká em alto nível. O Kaká não tinha caído. Ele vendeu o Kaká quando o Kaká tinha sido eleito no ano anterior no melhor do mundo. Por quê? Por uma questão empresarial. Então, justificaria essa ideia. Agora, a Red Bull é diferente. A Red Bull ela não está investindo pelo resultado financeiro do negócio. Ela está investindo pelo resultado publicidade do produto dela. E isso é diferente. Esse é um diferencial. Se vocês olharem a Red Bull no cenário internacional, em todos os esportes, ela faz a Fórmula 1, por exemplo. A Fórmula 1, ela não é... Claro que ela não está ali para ganhar dinheiro. Se ganhar dinheiro, o negócio dela é fazer pela publicidade que isso agrega ao seu produto. É diferente das montadoras que usam a Fórmula 1 para desenvolver o câmbio automático, para desenvolver uma nova embreagem. A Red Bull está ali para marca, a Red Bull patrocínio. está ali pelo resultado publicitário do negócio. Mas tu sabe que eles sabem fazer futebol. Não. Se tu acompanha o trabalho que eles fizeram no RB Leipzig, lá na Alemanha, foram vice-campeões alemães, tem o Timo Werner, um trabalho de formação muito forte. No Salzburg agora, uma baita campanha na Liga
Liga dos Campeões da sabe Europa, vendeu 2 jogadores por milhões. Um foi para o Liverpool, o outro foi para o Borussia Dortmund. Acho que eles vão utilizar o Brasil como um núcleo de experiência. O jogador deu certo aqui na Série A, vai para um dos outros 2 deles, porque lá ele vai valer 15 vezes mais e eles vão fazer muito dinheiro. Eu acho que eles vão muito bem esse ano. Claro, acho que não sei se disputar título, não, mas eu acho que eles ficam entre os 10 primeiros, que seria uma coisa fantástica. Mas eu vejo essa diferença. Eu acho que o enfoque deles não é um enfoque de ganhar dinheiro com o futebol. O enfoque deles é agregar o seu produto principal, que é o energético esse. E aí, se fizerem isso, vão muito bem. Muito, muito bem. E sabe qual é a vantagem do clube empresa? O clube empresa é o seguinte: se o negócio formal, se alguém especificamente formal tiver motivo, por exemplo, o jogador está na balada aí na noite, ele vai ser dispensado. E quem vai decidir isso vai ser lá o dono do negócio. É diferente como nós temos os clubes aqui que são muito mais motivados por paixão, por emoção, por esse tipo de coisa. Isso muda. Eu acho que eles têm uma chance muito boa de fazer isso lá. Aqui já fazem fora, vamos ver como é que eles vão fazer aqui. Mas vê bem uma coisa, eles foram bem, o Campeonato Brasileiro, o Série B do ano passado, estouraram na boca do balão. Com muita organização. Agora, não sei, aí tem que esperar para ver. Eles sobraram como time grande na Série B, né? A campanha do Bragantino era a campanha de como se fosse um time grande. Eu acho a campanha que o Inter deveria ter feito e não fez. Que todos os times. Na verdade, eu acho que o Corinthians, quando subiu, sobrou, né? Sobrou bem, não sei dos outros. Mas fora do Corinthians, eu acho que não teve outra. O Palmeiras, acho que um dos anos. Fora esse, eu não sei se alguém sobrou tanto. O Botafogo teve dificuldade, acho que o Palmeiras sobrou bastante naquele ano. Palmeiras e Corinthians, eu acho que um dos anos, né? Não fez, Maurício, tu tem razão, o Internacional não fez. O Internacional vinha de uma situação financeira catastrófica, que hoje a gente conhece as razões. O Bragantino teve uma injeção de recursos considerável lá para formar um time e pelo que sei, o clube Bragantino, ele tem a situação financeira dele equalizada. Então, são duas realidades, né? Claro, o Internacional, pela grandeza, mas tem que ver a questão circunstancial também, né? Neste caso aí, a comparação que me parece deveria ser sopesada. Agora, claro, eu concordo contigo como torcedor. Eu, sinceramente, imaginava que o Internacional fosse chegar à final, a pontuação máxima para atingir o título, né? Não sei nem se eu queria isso, mas eu imaginava que pudesse isso acontecer, né? Exceto naquelas últimas partidas ali contra o Vila Nova. Teve umas partidas ali que nós perdemos em casa para o Vila Nova, se não me engano. Aquilo ali trouxe uma dificuldade, em que caiu o Guto. Aquilo ali trouxe algumas dificuldades. Mas eu tinha expectativa de vencer aquele torneio. Na verdade, o Guto caiu, porque se ele não caísse, talvez o Inter não subia, né? Será? Porque naquele momento o vestiário estava fervilhando. Ele não pensa assim, né? Tanto que está pedindo parte do prêmio, né? Pedindo lá. Não, ele quer a renovação dele do ano seguinte, que era automática. Sim, né? Correspondente. Caso de subir para a Série A, né? Também o cara, ele foi técnico 85% das partidas. Aí, mas aí a responsabilidade. Não, é que a tese dele, né? É que a tese dele é essa. Não, é que a tese do Guto é de que a pontuação, e aí de fato, depois consumado, a pontuação que tinha o Inter quando ele saiu era o suficiente para subir. Sim. Só que o momento desportivo mostrava que não era assim. Ele vai ganhar. A Ferroviária que tava... Era a Ferroviária, Era não o Vila Nova. Estava incomodando o Paraná, eu não me lembro agora. Não me lembro também. Mas nem quero mais lembrar no resto da minha vida desse ano de 2016, sinceramente. 2017. Eu lembro pelo goleiro, eu lembro que era o time do Rodolfo, goleiro que passou pelo Inter, passou pelo Atlético Paranaense, foi pego agora no antidoping no Fluminense. Era o time dele que estava incomodando o Inter. E o Inter, olha... Não foi fácil. Foi uma fumaceira para subir, né? Aquele final ali foi terrível, terrível. Mas olha aqui, deixa eu ler um pouco das mensagens dos nossos telespectadores, tem muitas participações aqui. Mandar um abraço pro doutor Eduardo Hausen, que está mandando um grande abraço a todos. Está nos devendo uma visita, viu, doutor? O
doutor Eduardo Hausen, a agenda é... Grande parceiro, grande conselheiro, um nome importantíssimo para o nosso clube. Uma grande figura, já colaborou muito e colabora muito com o Internacional. E está nos devendo uma visita, viu, doutor Eduardo? O Edson Antoniazzi, de Birubá, diz que está ligado no programa. O Alexandre Guilhão diz que o Grêmio tem mais tradição, consagrando jogadores menos conhecidos do que medalhões. O Paulo Roberto Dias Lúcio mandando um abraço para o Marco Antônio Souza. Um abraço para o Paulo. O Jânio Dallagnol de Paraí está nos assistindo. Vamos ver, o Deoclésio está dizendo que é por isso que a base tem que jogar com o mesmo esquema do profissional. Só que aí, Deoclésio, tem uma questão que acho que no Grêmio agora se tem, mas no Inter ainda não. A convicção do clube de qual é o seu modo de jogar. O Grêmio hoje, saindo o Renato, o próximo técnico vai manter uma mesma filosofia, porque já é a filosofia do clube. Já o Inter tinha uma filosofia com o Odair, passou a ter outra com o Zé Ricardo, que mesclou um pouco, usava um pouco do Odair e um pouco botava dele. E agora, o que se divulga que o Tchatcho Kudê, o novo técnico do Inter, Eduardo Kudê, vai fazer é botar uma nova filosofia. Bom, e qual que é a filosofia do Inter? É a que era do Odair por 2 anos? Certo. É a do Zé Ricardo por 2 meses ou a do Kudê que tá chegando agora? Sabe que eu acho muito parecido o time do Eduardo Kudê com o que fazia o Odair. O Odair, o torcedor ficou com uma mácula, especialmente pelos jogos fora de casa, mas o Inter no Beira-Rio tinha mais de 80% de aproveitamento. Era um time que marcava alto, que jogava as linhas, forçando o erro do adversário. Eu vejo que o Eduardo Kudê vai fazer essa mesma estratégia, com uma formação diferente, porque o Odair ele prezava por aqueles 3 volantes. O Kudê não, ele tem um volante fixo, 3 jogadores de meio e aí 2 atacantes, podendo ser 2 centroavantes ou um centroavante e um cara mais de velocidade. É que na questão do Kudê, eu digo que ele vai botar um novo estilo, porque o discurso dele de chegada é de que vai quebrar paradigmas, e é o discurso da direção de que ele vem para quebrar paradigmas, de que ele vai mudar o estilo do Inter, que vai revolucionar o estilo Inter. E aí eu vou deixar o Paulo Rogério comentar isso e eu quero saber já de ti, Paulo Rogério. Com as peças que tem como fazer toda essa mudança que quer o Kudê? Tem. Porque no modelo de time hoje, eu não consigo ver algo muito diferente de Musto, primeiro volante, Edenilson e Patrick na composição de meio. E aí é o time do Odair. Depende de como tu posicionar exatamente o Edenilson e o Patrick, né? Se tu liberar eles mais para as meias, para apoiar, depende de como tu jogar. O Edenilson, ele tem uma dupla função. Ele faz o 4-2-3-1 com muita facilidade. Então, ele pode fazer esse vai e vem. Pela esquerda, o Patrick tem muita força, mas ele não tem a mesma qualidade, né, para fazer esse vai e vem. Então, vai passar por um processo de reposicionamento, especialmente dessas 2 peças, né? Ou de uma terceira peça, né, que é o Galhardo. Enfim, então, a mudança vai ser de posicionamento. Com os mesmos jogadores. Claro, acrescido os novos, né? E esse é o desafio do Kudê, né? Ele quer... teve uma época que o Dourado fazia esse pivô. Na verdade, não é um pivô. Ele ficava na cabeça da grande área, fazendo aquele posicionamento. Para-brisa, né? E era o 4-1-4-1. E esse era um modelo também que ele jogava em casa com esse modelo aí. Do Odair Helma. Né? Mas aí cadê a quebra de paradigma? Quebra de estilo de jogo? Maurício, se nós formos ver, não num período mais curto, mas num período mais longo, o Internacional sempre foi um time que se caracterizou mais pelos aspectos técnicos e o Grêmio pelo aspecto força, né? Isso foi uma valorizava-se mais isso, né? Não, isso foi uma tendência durante décadas. Recentemente é que mudou isso. E agora eu acho que a grande mudança de paradigma é do Internacional. Porque essa proposta que vem é uma proposta completamente fora dos parâmetros que até alguns anos atrás davam norte para o time do Internacional. O time do Grêmio deixou de ser aquele time de força, né? Que talvez lá os anos anteriores, eu sou mais
mais velho que todos lá do tempo de Juarez, um time, né, que tinha mais força. Depois ficou naquele período que o Nacional acumulou os campeonatos. Depois voltou a ser um time de força. Isso se consagrou na época do Filipão. O time do Grêmio é um time essencialmente força. Tanto é que tinha aquele comentário na final com a Portuguesa, que era os brasileiros contra os outros. Né? Isso foi quem lembra daquele ano, o país inteiro torceu pela Portuguesa e metade do Rio Grande do Sul. Era metade do Rio Grande do Sul contra o Brasil e contra o resto. Agora... Mas a torcida do Grêmio, inclusive em anos recentes, o André Lima era exaltado no Grêmio não porque fazia dentro de campo, é porque dava carrinho na lateral. O Herrera, pela entrega, dedicação, isso sempre teve no DNA do Grêmio. Sempre teve e continua tendo, só que agora mudou um pouco. A história começou com o Roger e foi melhorada pelo Renato. É diferente. Eu vou lhe corrigir, porque eu ouvi a entrevista e eu tenho que dar os méritos a quem tem os méritos. Professor Vanderlei Luxemburgo disse em entrevista aqui para o Rio Grande do Sul, na Rádio Bandeirantes, que essa revolução do Grêmio começou com ele. Não fez nada. Mas o ganador, o ele futebol, tem que cuidar. Ele disse que isso é o projeto. É o projeto. Dele. Que não fez nada, só foi corrido daqui. Foi corrido. Não, mas a torcida gritou, renova Luxemburgo. Fica Luxemburgo, né? Mas quem marcou o futebol força do Grêmio, com todo respeito, foi a época do Filipão, né? Por favor. Mas foi o que eu disse. E não do Renato, nem do professor. Não, mas eu não disse isso. O que eu disse... Não, é que agora o Grêmio está num outro processo. Que o Grêmio ele quebrou esse paradigma, o Grêmio passou a ser mais toque de bola do que força. Mas foi o que eu disse. E esse processo, segundo o professor, é que começou com ele. O processo de montagem desse grupo. Olha aqui, ó, um débil que diz que o Bandeirinha, o juiz, está paquerando ele. É um débil mental. Mas aí, Marco. Não. Pegou uma carniça esse ano e conseguiu fazer um churrasco de urubu, então... Talvez seja a última grande chance do professor Luxemburgo Palmeiras, hein? Mas diziam isso, que ele já teve essa grande chance e ele se reinventa, né? Porque o que ele fez no Vasco, convenhamos, não era uma tarefa impossível, mas não era uma tarefa tão fácil. O Abelão tentou fazer no Cruzeiro e não conseguiu. Condições completamente diferentes. Hoje, se nós soubermos o que aconteceu no Vasco e o que aconteceu no Cruzeiro, são situações completamente diferentes. O Vasco tem lá, historicamente, os seus problemas em função do... Euricão, mas... E sabe que tem uma história muito engraçada, a história aquela que conta do Eurico, que ele fugiu com a bilheteria do jogo, né? Mas sabe por que ele fez aquilo? Aí ninguém sabe. Porque o dinheiro voltou pro Vasco no outro dia, porque tinha os oficiais de justiça lá para penhorar a renda daquele jogo. O que ele fez? Foi lá e fugiu com a renda para não entregar para a justiça. Não estou defendendo isso, estou só a dizer. Mas não teve a vez que ele estava com a renda no táxi e assaltaram o táxi? Teve também, né? Não sei, aí tem muito folclore nessa história, termina não se sabendo. Mas essa vez, a história que ele foi lá e saiu com a renda, não que ele foi assaltado. Essa eu nem sabia que ele foi assaltado. Mas que ele saiu com a renda, foi para evitar que a renda fosse pelos oficiais de justiça estavam ali esperando para penhorar o valor. O que ele fez? Pegou o dinheiro antes, foi embora. No outro dia o dinheiro voltou para o Vasco. E uma outra coisa que o presidente do Corpo sempre falava, no episódio do Jardel com o Grêmio, ele foi extremamente correto com o Grêmio. Ele é um homem de palavra. Não tinha nenhum documento escrito dando preferência para o Grêmio contratar o Jardel, ou seja, um empréstimo com um passe estipulado, e como ele havia dado a palavra dele, ele honrou. Então, eu acho que, não estou defendendo, mas eu acho que alguns pontos devem ser colocados. Depois do intervalo comercial, eu já vou dar uma missão para vocês irem pensando e o Felipe Kunrad vai ter que ajudar os dois. Com o que tem hoje, qual que é o time do Inter para estrear na Libertadores e qual que é o modelo do Grêmio, time do Grêmio para começar a temporada? Já voltamos. De volta com o nosso Cadeira Cativa, 7h58. O Inter acertou a contratação do lateral esquerdo Moisés. Jogador de 24 anos, vem do Bahia e tem passagem pelo Botafogo e também pelo Corinthians.
na troca por Moisés. O Zeca vai para o clube baiano. O Paulo Rogério Santos vai falar sobre essa troca daqui a pouco. Ambos, tanto o Moisés vem para cá quanto o Zeca vai para lá, contrato de empréstimo de 2 temporadas, ou seja, para se livrar das malas que estavam por aqui e da mala que estava lá e que vem para cá, na visão dos baianos, obviamente. Rodinei foi apresentado hoje, o jogador elogiou e comparou o estilo do técnico Eduardo Cudê com o do Jorge Jesus, o JJ, o Mister, como queira. Marcos Guilherme treinou pela primeira vez hoje e será apresentado amanhã. O zagueiro Pedro Henrique, que estava disputando a Copinha, foi chamado para integrar o grupo profissional. O Inter, que jogou hoje à tarde pela Copinha, classificou, vai disputar agora as oitavas de final da competição. Arangues segue sendo o principal nome em pauta na direção. A intenção é de que o jogador venha já no início do ano, e aí tem que acertar com os alemães. Esse é o problema, porque o Arangues pode já assinar um pré-contrato, no meio do ano estará livre, só que o Inter quer ele agora. Mais um atacante também será alvo no mercado. Precisa de mais um atacante pela quantidade de jogadores que saíram, Paulo? É por aí o pensamento? É porque saiu Neilton, Parede, Wellington Silva tá indo também. É por isso que vem atacante. Foi embora. Ah, mas o Trellis tem que desembarcar para poder ir embora. Tá subindo 2 da base aí, né? Nós temos uma expectativa muito grande, apesar de que ainda, creio eu, ele não esteja pronto, demora um pouquinho mais, que é o mais jovem ali, que é o Peglo, mas é um grande atleta aí que tem se consagrado nas categorias de base, na seleção de base desde os 14 anos, né? Que é um menino, é um fenômeno. E tem o Neto também. Então subiram alguns, talvez falte um substituto pro Guerreiro. Isso aí, talvez a gente sinta essa falta, né? Mas tu perguntaste... O Guerreiro vai ficar, desculpa, Paulo, o Guerreiro pode ficar até 18 jogos, isso numa projeção otimista, porque assim, os jogos, a CBF fez com que nós não tenhamos jogos do Brasileirão nas datas FIFA que serão utilizadas ali para as eliminatórias da Copa. No entanto, no dia seguinte ao jogo das seleções já tem jogo do Brasileiro. Então não tem, mas tem jogo, né? Tem o Potker, que faz aquela função ali também, mas ele só foi bem sucedido na Ponte Preta, né? Naquela função que ele era praticamente o único atacante e puxava todos os contra-ataques da Ponte Preta. Então, creio que não seja a função dele. O Potker tem que realmente jogar pelos lados do campo. Então, nós temos que ir atrás de um substituto pro Guerreiro, né? O Peglo também joga um pouco mais recuado, não é um atacante de área. Ele conduz a bola de fora da área. Pessoalmente conheço a família dele e acompanho ele desde menino. É um grande nome, mas ele tem que ser usado na função correta, né? Ele joga pelos lados, ele é bem eclético na seleção brasileira. Ele já usou a 10, já usou a 7, já usou a 9. É um menino que vai ser bem trabalhado e vai ter as oportunidades dele e vai dar bons resultados. Mas talvez não seja para agora. Isso só o tempo dirá. Arangues vem para agora, para o meio do ano, é fora da realidade financeira? O que posso dizer? O clube tem adotado essa sistemática já há alguns anos, de só referir quando fechado o negócio, quando feitos os exames médicos, assinado o contrato. Que eu acho prudente e uma forma séria de se conduzir essas questões. O Arangues é um sonho antigo, jogou muito lá quando o presidente Giovani teve uma fase maravilhosa lá, apesar de que o último ano do presidente Giovani ele não foi muito bem, o Arangues. Mas depois recuperou o futebol. Nos primeiros anos de Europa não estava bem também. E nos últimos 2 anos de Europa aí, ele tem retomado o futebol dele e tem voltado àquele grande jogador que retomando inclusive a seleção chilena. É um jogador espetacular, parece que quer vir para o Internacional, tem o término do contrato, então as condições são boas para que isso aconteça. Agora, até acontecer, mas é um nome que a torcida gosta muito e a direção tem falado bem dele, o Cudê conhece ele, da seleção chilena, né? Então é um nome que, se vier, será
Um bom nome. No lado do Grêmio, para atualizar o noticiário do Tricolor também, o Vitor Ferraz foi apresentado hoje, destacou sua característica de ser um jogador técnico e afirmou que não é um jogador tão veloz assim. O Grêmio contratou o lateral direito Kelvin, de 22 anos, ele chega do Ceará, contrato de 5 meses, ele reforça a equipe de transição, se aprovado pode também reforçar o time principal. O Tricolor deve anunciar a qualquer momento o Vanderlei, jogador assina por 3 temporadas com o Grêmio. Direção aguarda apenas a chegada da documentação para anunciar também o lateral esquerdo Caio Henrique. Juninho Capixaba está sendo emprestado ao Bahia até o final da temporada. O Bahia virou depósito de jogadores. Vai ter, imagina, vamos ter Zeca e Juninho Capixaba nas laterais lá no Nordeste. Cedido ao Sport em 2019, volante Caio será repassado ao Paraná Clube. Já o zagueiro Rafael Thierry terá o seu empréstimo renovado com o Sport. Lamenta algum desses que não fica aí? Em especial o Juninho Capixaba, que no início do ano passado alguns chamaram até de lateral artilheiro. Marcou gol só no Gauchão e contra time que estava brigando pelo rebaixamento no ano anterior, mas virou lateral artilheiro. Bom, quem disse isso foi a imprensa. Não, imprensa, exceto este que vos fala. Porque eu sempre fazia a ressalva. Bom, ele marcou contra o Novo Hamburgo, contra o Vitória, contra a Chapecoense, só contra time que estava brigando na parte de baixo. Mas a maciça maioria da imprensa o chamava de lateral artilheiro, não é? Não foi a imprensa que pagou 6 milhões para contratar ele, né? Motivado pela imprensa. Mas deixa eu te falar. Mas eles ouvem tanto a imprensa assim? Não sei. Cria uma onda positiva, né? Isso vai para as redes sociais. Vocês são formadores de opinião. Claro. Vocês têm uma influência bárbara perante a opinião pública. Não se desprestigie, meu jovem jornalista. Mas não... Ainda mais o senhor que é muito capacitado. Ter uma análise ou um direcionamento da imprensa, ok, mas não é a imprensa. Tem que ouvir o capa para contratar, não é a imprensa. Nós temos um exemplo aqui. A torcida gritou para o Luxemburgo ser... Fica Luxemburgo. Olha, eu participei de um programa com um querido amigo que já nos deixou, que é o Ricardo Vidarte, lá na Rádio Grenal. Estávamos eu, o Aquino, pelo Grêmio. E o Vidarte fez uma pergunta, no começo do ano, exatamente essa época, quais seriam os problemas do Grêmio naquele ano? O problema do Grêmio naquele ano seria o professor Vanderlei Luxemburgo. Quase me mataram no estúdio. Quase me mataram. Porque aquilo era uma barbaridade que eu estava dizendo. Não durou 3 meses. E depois entrou numa descendente fenomenal. Tinha perguntado o time do Grêmio, né? Vanderlei. Vamos depois do intervalo, pode ser? Pode. Depois do intervalo, então, o Marco Antônio Souza vai dar o time do Grêmio para começar a temporada e o Paulo Rogério dos Santos, o time do Inter para estrear na Libertadores. Já voltamos. Horas, 8 minutos, mandar um abraço pro Beto de Charqueadas, que tá mandando um abraço pro Felipe Kunrad, fazendo menção à participação dele também em outros debates. Aí tem uma pergunta aqui, eu vou ler na ordem, não na ordem cronológica, mas numa ordem que eu acho que fica interessante para a dinâmica do programa. O Vicente da Charlau tá dizendo aqui, ele mandou 2 mensagens. Primeiro, boa noite, Maurício, meu sonho é ver Marco Antônio, meu presidente do nosso Grêmio. Um abraço. Olha aí, difícil, senão impossível. É o primeiro sonho que ele mandou às 7h12 e 7h33 ele mandou mensagem. Maurício, pergunta pro Marco Antônio se o Beto de Novo Hamburgo largou ele de mão com a compra da Arena. Um pouco antes, nesse meio tempo aí, chega uma mensagem do Beto Bedin, também conhecido como Beto de Novo Hamburgo, perguntando ao Marco Antônio sobre a comissão de estudo do contrato da Arena e se te ouviram nessa questão da Arena, o que dá para dizer sobre essa comissão e esses trabalhos, mano? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a entrada nessa comissão ela foi precedida da assinatura de um termo de confidencialidade. Eu pessoalmente acho que isso não deveria haver, mas foi uma exigência, eu até fiz algumas ressalvas no termo, terminei assinando, um pouco alterado do modelo que havia sido proposto, mas tem muitas coisas que se tornaram públicas, até porque o próprio presidente Romildo escreveu o negócio que está sendo realizado.
Dessa comissão participo eu, participa o Denis Abraão, participa o Magriço, participa o Geraldo Correia e mais o pessoal do Grêmio. Mas turma de peso, hein? Eu vou cometer uma inconfidência aqui, mas não vejo nada de mais nisso. Vou usar uma coisa que o Denis Abraão disse. Como é que nós aprovamos isso? Eu acho que é um bom resumo, né? Acho que nunca se tinha enxergado pelo lado do Grêmio a real condição do negócio que foi feito. Eu não vi nenhuma pessoa discordar que tenha sido um péssimo negócio. Agora, precisa consertar esse péssimo negócio. E o remendo está sendo bem feito com esse acordo do Ministério Público e tudo mais? Eu acho que é o que poderia ser feito. Acho que não é melhor do que a situação atual. A situação atual não é ruim porque o presidente Fábio Koff já tinha alterado lá atrás. Né? Porque o primeiro contrato era um caos, era um absurdo. Era assim, simplesmente absurdo. Quem conhece o contrato original, depois daquele famoso adendo que não passou pelo Conselho, que foi assinado às vésperas da troca da direção, Agora, esse contrato depois, com o presidente Fábio Koff, ele sofreu. E essa composição que se faz agora é tipo, sabe aquela história de banco? Olha, o seu cartão de crédito estourou aqui, o senhor deve R$500 mil, mas nós estamos lhe fazendo uma promoção, o senhor pagar 1.500 hoje, nós liquidamos. A parte dos bancos, há uma redução muito grande dos encargos que o Grêmio teria. Ou seja, que se não for feito esse acordo, o Grêmio vai ter que pagar. Então, essas condições eu vejo são favoráveis e o próprio presidente Comildo, que eu não estou cometendo, não estou nenhuma violação lá do termo de confidencialidade que eu assinei. Até porque tudo isso é público. Não, o presidente Comildo, numa entrevista que ele deu ao Jornal do Comércio, ele especificou os números, os dados, que são aqueles números. Aqui no final de ano também ele falou muito dos números, de como estava se desenrolando o processo. Então, o que acontece? O negócio é ruim. Eu, pessoalmente, acho que o Grêmio não teria que pagar nada. Mas, obviamente que isso é uma posição pessoal. Se nós vamos compor, nós temos que compor da melhor maneira possível. Eu acho que dentro disso o Grêmio está tendo vantagens nesta composição. Reduz a dívida em vários milhões, centenas de milhões de reais e com uma outra vantagem. Ele resolve a questão da arena, das garantias que existem, enfim. Eu acho que vai ficar bem. Agora, aqui vou dar a minha opinião pessoal. Isso não pode passar em branco. Isso não pode passar em branco, porque é inadmissível que pessoas que são extremamente sagazes nas suas coisas pessoais sejam tão desleixadas com o Grêmio. Eu não acredito nesse desleixo. Eu não acredito. Aliás, não sou só eu que não acredito, há fatos, né? Quando eu não me canso de repetir que o Youssef foi um dos responsáveis por essa grande mudança que o Brasil passou, por esse terremoto que foram a partir das denúncias dele. Pô, se ele tem credibilidade para fazer tudo o que fez, ele merece um pouquinho de credibilidade com relação ao que ele disse do Grêmio. Ou seja, que ele veio fazer várias remessas de 500 mil, não se sabe se reais ou dólares, até porque naquele momento não havia uma diferença tão grande, o dólar estava a 1 ponto alguma coisa. Que ele veio fazer várias remessas de dólares, inclusive dentro da arena. Pô, vai só um pouquinho. Vai só um pouquinho. Porque tem um processo na Polícia Federal correndo. Eu não quero saber se tem processo O Internacional deu um exemplo fantástico para o Grêmio. O Internacional teve esse problema com a sua direção anterior. Olha o que ele fez e olha o resultado. O Grêmio teve aquele problema lá dos cheques da ISL. E não dá nada. Tudo é barrido para baixo do tapete. Não é assim que isso não é economia interna. A economia interna não pode servir para acobertar falcatrua e roubalheira. Essa é que é a verdade. Agora, eu acho que esse negócio está bem, vai ser aprovado, imagino, se houver o acordo de todas as partes.
Eu não vejo dificuldade em aprovar isso no Conselho do Grêmio, mas a minha posição pessoal, que eu vou defender, é de fazer um relato de como é que nós chegamos nesse ponto. E aí essa história vai ficar muito clara. E tem alguns pontos importantes, né? Tem dirigente que está citado na Lava Jato, que trabalhava naquela época. Mas claro, está citado. Não. Só foi uma busca e apreensão da... Aí sabe o que aconteceu? Como é que foi a inauguração da Arena? Adiantada, a toque de caixa do jeito que tinha que ser. Sabe quanto custou? Eu vou te dar o número. Né? Até porque eu não soube pela comissão. Quem me mostrou esse número foi o presidente Fábio Koff, na sala lá no Estádio Olímpico. Ele me mostrou o documento apresentado pela OAS. 42 milhões de reais. Há quanto? 7 anos atrás. Foi o custo das horas extras para entregar o estádio na gestão anterior. É o custo tal do terceiro turno que tinha, né? Exatamente, 42 milhões de reais. E aí eu vou dizer uma coisa para você. A história, eu já repeti inúmeras vezes, eu nem quero entrar nesses dados, mas é inacreditável, não, para mim, não é inacreditável, não é crível que pessoas que são extremamente responsáveis nas suas coisas pessoais tenham sido tão desleixados com o Grêmio. Não é possível, não é possível. E isso é uma coisa que se repete ao longo da história. Uma vez eu participei de uma comissão no Grêmio a respeito aquela saída daquele zagueiro do Grêmio, como é o nome dele? Um zagueiro que saiu foi para a Itália. Saiu um dia antes de... souberam que venceria os 3 meses, que ele perderia o vínculo, levaram ele embora. Casualmente é uma empresa dos filhos do então dirigente do Grêmio. Só coincidência. Fabrício, com F, não me lembro o nome dele. E aí nós escrevemos lá, o Grêmio não pode continuar sendo moeda de troca para o pagamento de favores pessoais. Essa é a verdade. No Grêmio, no Internacional, tinha um quadro lá no Estádio Olímpico, um quadro imenso. Não vou nem discutir o gosto, a qualidade técnica do quadro. Só que aquele quadro custou 50 mil reais da filha de um conselheiro. Isso não pode ser. Não pode um jogo de ternos das cadeiras do estádio, da sala da presidência do Estádio Olímpico terem sido compradas na loja da esposa do dirigente, a um custo astronômico. Isso não pode ser assim. Não teve nenhum descontinho, né? Não sei, para teres uma ideia, parece que um revisteiro custou 5 mil reais, uma coisa assim. Teve desconto, eu acho. Na época, né? Na época, nós estamos falando de 1990 e alguma coisa. Olha aqui, mandar um abraço pro Vitor Grumberg, que está na nossa audiência. A Claudete dos Santos, mandando boa noite. O programa Nota 1000, abraços. O André Bastos está pedindo pra gente mandar um abraço para ele. Está perguntando pro Felipe Kunrad se ele acha que pode ter ficado ruim pro Grêmio, pro Romildo, o fato de ter adiantado o presidente do Grêmio que André e Tardelli não ficariam. E agora os dois estavam junto com os demais, que ficou no mínimo estranho, diz o André, e a gente vai responder isso. E o Paulo Rogério e o Marco Antônio Souza vão dar os times para começar a temporada depois desse nosso último intervalo. Já voltamos. Oito e 19. Vamos começar da ponta esquerda para a direita, da ponta direita para a esquerda. Era o Kunrad primeiro? Kunrad. Então, a pergunta do nosso telespectador, do André Bastos, sobre o presidente Romildo ter antecipado que André e Tardelli não ficariam, só que eles estão aqui ainda. Eu acho que são duas posturas diferentes. No caso do Tardelli, eu vejo como um puxão de orelha. Eu acho que o Grêmio vai apostar ainda no Diego Tardelli para mais um ano, depois já está readaptado ao futebol brasileiro, depois de passar por uma temporada de dificuldades. Até porque ninguém vai pagar $1 milhãozinho dele, né? E aí acho que o próprio Renato vai fazer o que o Renato mais faz. Paizão. Vem cá, vem comigo, eu aposto em ti, deixa eles de lado e papai vão botar o Tardelli para jogar. No que diz respeito ao André, não tinha o que fazer. Como é que tu vai dizer que o André vai ficar depois de tudo que aconteceu na temporada? Eu acho que o Grêmio quis dizer para o mercado, venham, estamos abertos, até mesmo a pagar parte do salário do André. Vem alguém buscar o André. O problema foi que ninguém quis buscar o André pelo salário que ele ganha. Curitiba, quando viu as cifras, disse, não. Quanto ganhou o André? Valeu. O André é na casa dos 300.
na casa dos 300 mil. Isso salário, né? Sem luva, sem, enfim, outras outras questões. O André custa 500. Tu acha que é 500? Não, 300 paga pra qualquer perna de pau. Não, ele vem Não muito é- valorizado, né? Da época do esporte. Mas o Grêmio pagou 10 300, milhões 400. pra trazer ele. Não, Pode ser mais. Uns 500 ele ganha. E aí, como é que um Curitiba vai pagar? Um time grande, ele já não tem mais espaço. Se queimou no Corinthians, se queimou no Vasco, se queimou no Atlético Mineiro. Veio pro Grêmio. Vai mandar ele para alguma equipe do Nordeste, não vai pagar o salário integral. Curitiba não vai pagar o salário integral. E aí tu fica sem mercado para o André. Mercado de fora, já não tem mais interesse nesse jogador. Então, acho que se complicou o Grêmio. Mandar ele para a Arábia, para a China. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que com relação ao Tardelli, claro, é tipo o puxão de orelha, mas eu sou o cara. Vem cá, quem é que veio atrás de ti aqui? Não veio ninguém, mano, tem que jogar aqui. Eu entendo que essa é a lógica do negócio. Porque quem criou a crise do Tardelli foi o próprio, quando ele foi lá na rede social dizer pro torcedor que daqui a 18 dias você não tem mais que pagar meu salário. Então ele tá devolveu o 13º e devolveu o salário de dezembro, né? Já passou o prazo. Mas ele seguiu recebendo. Paulo Rogério dos Santos, agora no centro do nosso estúdio. O time do Inter para começar o ano na Libertadores. 450 só, o André foi pesquisar aqui nas matérias que produzi na época. Só. 450 mil. Só. É que assim, 450 com os impostos ou 100? Mas enfim, só para ter uma base, né? É 100. Com certeza é 100. Com os impostos sobe para 550, 600. Mas... Não, eu digo que é 550, 600 porque não é tudo isso na carteira. Também. Tem o percentual o direito de imagem deve estar somado nisso. Eu até anotei aqui, Maurício. Paulo Rogério dos Santos. O Lomba, né? Terminou a temporada jogando muito e certamente vai ser a opção. Mas o Inter fez tanta força para renovar com o Danilo, foi só para ele não jogar na arena? Olha, um reserva daquele que late ali, faz bem ao Internacional, né? É um tremendo jogador. O Rudinei, até lá ele vai estar pronto, né? Tem ainda até o dia 4, né? Até o dia 4 tem, sei lá, 20 dias. 20 e poucos dias. O Moledo, o Cuesta, o Moisés com a boa notícia que tu trouxesse para nós aqui, ao vivo. Na minha opinião, o Lindoso, porque o Musto só começa lá em março, né? Ele só está disponível em março. É só março, não é fevereiro? Não, ele já está livre. Acho que é fevereiro. Já está livre, Ele Senão ele não poderia nem estar treinando com o grupo do Inter. Não, treinando ele poderia. Eu acho que ele foi liberado para treinar com o grupo em novembro, porque agora, final de janeiro, ele está liberado. Bom, não, está liberado para jogar. Bom, se ele tiver liberado, é Musto, né? Senão, o Lindoso. O Edenilson e o Patrick, ele não vai abrir mão desses dois. Eles conhecem ali a casa e nesse primeiro momento aí, pelo menos, ele não vai mexer nessa dupla aí. Tem força, tem gás, tá dentro desse espírito que ele pretende implantar, então me parece que ele não vai mexer nisso. Dali ou Galhardo, né? O Dali começaria o jogo com o Galhardo ficando à disposição, o Marcos Guilherme e o Guerreiro. Eu acho que esse aí é o time que ele vai começar dia 4 a Libertadores. E tem como mudar a postura do time, ser mais propositivo com essa infraestrutura, com estes 11 que você citou? Tem que trabalhar isso aí, né? Creio que o Edenilson e o Patrick serão peças-chave nesse novo sistema, porque eles têm para isso. E com mais as laterais sendo repostas, que tem uma função de apoio muito grande nesse sistema do Cudê, creio que seja possível. Agora o Cudê sabe o que está fazendo, tanto que no dia da apresentação ele de imediato falou 30 segundos e já foi trabalhar, ou seja, ele está muito focado, com sessões, atividades em 2 turnos, para começo de temporada, né? O jogador sente a parada, então ele está muito determinado. Então, eu estou muito esperançoso e confiante de que ele possa já imprimir o seu ritmo para o dia 4. No caso do Grêmio, Marco Antônio, não tem tanta pressa assim para montar o time, mas já tem que começar a fazer o esboço porque a temporada está começando. Sem querer me miscuir nos assuntos do co-irmão, 2 coisas. Eu acho que o tipo de jogo, força, que propõe o
Kudê, que alguns jornalistas quiseram alterar o nome para Koudê, né? E ele deixou claro que é o Kudê mesmo. Tchatcho. Chat é melhor, para evitar a cacofonia, né? Ele prefere- a cacofonia do rádio Isso é que nem aquele, o mafioso, o Tomaso, né? É famoso. Vai. Tô calmo hoje, Maurício. Tô calmo. Tomaso, tô calmo. Mas para esse tipo de jogo não é tão necessário o jogador técnico, né? Talvez esses jogadores que tenham vindo pelas características dele terminem realmente dando resultado. A segunda questão é que eu torci muito para o Internacional entrar nessa pré-Libertadores. Torci mesmo, porque isso aí esculhamba a preparação física do ano inteiro. Preparação física, pouca gente sabe, mas preparação física é uma ascendente. O Internacional vai ter que forçar essa ascendente para esses 4 jogos iniciais e vai pagar caro por isso depois. Isso vai cobrar o preço, lembrem disso. Ou no Campeonato Gaúcho, pelo menos no início do Campeonato Brasileiro. Eu quis poupar o co-irmão aqui, né? Nós transitamos por um tema espinhoso, que é o Eurico Miranda, né? E o canetaço. Mas eu não vou mexer nesse assunto. Nem eu vou falar do rebaixamento FIFA, né? Lá do Vitor. O companheiro. Do Vitor Mato. Não é Vitor? Não, Vitor Ramos? Vitor Ramos. Aliás, teve uma partida que depois disputaram o troféu Vitor Ramos, não foi Internacional. Brincadeira, mas sabe que eu acho que é a brincadeira saudável que faz parte do futebol. Não, mas sabe que eu acho que isso, claro, obviamente que eu não quero que o Internacional ganhe, então eu acho que essa entrada na pré-Libertadores é um veneno para a preparação física de um time, qualquer um. Com relação ao time do Grêmio, eu tenho esperança que seja o Vanderlei, o Vitor Ferraz, os nossos 2 zagueiros. Acho que o Caio Henrique vai terminar jogando pela deficiência do nosso lateral do Cortez. Apoiar. E aí eu vou fazer o meio-campo que eu acho que meu time vai ter 12, mas é que vai haver uma alteração, que é o Matheus Henrique, o Lucas Silva, o Maicon, tá. o Alisson ou PP, que também acho que vai variar. E na frente eu vou botar o Ferreira e o Everton. Ferreira e Everton. Tem 12 porque ali eu entendi, é pra Lucas Silva e Maicon. Vai. Não, o Jean-Pierre entra pra fechar 12, senão fica nos 11. Exatamente. Mas pode escalar 12, daí eu vou acrescentar mais um, então. Tempo esgotado no nosso programa. Amanhã, 19 horas, tem mais. Obrigado a todos. Obrigado.